Blairo. Cariane aderiu ao treino em jejum depois do treino com você? Blairo, eu diria que o Renato, ele se surpreendeu de conseguir treinar em jejum. Porque o Renato é de uma escola em que você precisa ter pelo menos 2 refeições antes do treino para você ter um bom desempenho. E isso é verdade, eu também era dessa escola. Só que a questão é a seguinte, eu não tinha possibilidade de treinar no final da tarde. Eu tinha que fazer meu treinamento cedo, porque se eu deixasse para o final do dia, a inconstância de horário que termina o meu trabalho ia acabar com a minha rotina. Pensa que tem dia que eu saio do consultório, que a Roberta quase arranca a minha cabeça, eu chego em casa às 11 da noite. Eu atendo até as 20, eventualmente até as 21, só que eu fico até 10, 11 da noite respondendo mensagens dos meus pacientes. Eles me chamam e eu vou lá dar assistência para eles, seja por e-mail, seja por WhatsApp, o mais comum é o WhatsApp. Eu acho que facilita da gente responder. Mas é isso que fica muito acessível. Cara, mas você é o médico do esporte daquela pessoa. Você tem que ser acessível. Essa é a regra do game. Se você vai fazer medicina esportiva, você tem que saber isso. Você tem que ser um cara acessível. Você está lidando, por exemplo, com uma equipe de Fórmula 1, que teu paciente é o piloto. E que é uma coisa que dá mais problema que carro de Fórmula 1. Qualquer ajustezinho, tem que mudar 5 graus na asa. E é isso que faz ganhar a corrida. Então, se eu treinasse no final do dia, eu não ia conseguir manter uma rotina que fosse passível de ter algum tipo de desempenho. E aí, eu selecionei treinar de manhã. Só que para treinar de manhã, você acaba treinando em jejum. Mas e se você comer alguma coisa? Vamos supor que eu não passasse mal quando eu comesse e fosse treinar. Aquela comida, ela só vai virar glicogênio muscular, que é a partir disso que o músculo contrai e faz o trabalho físico, depois de 4 horas de ser ingerida. Então eu ia ter que fazer o quê? 2 refeições, uma 2 da manhã, para poder acordar às 6 e treinar. Aí não dá, né, brother? Aí eu me lasco. Então o que eu faço? Eu me programo para treinar em jejum, mas entenda, não é jejum metabólico. Eu acordo, aliás, minha última refeição da noite tem carboidrato, 200, dependendo do carboidrato, 300 gramas de carboidrato. De manhã eu acordo entre 6h15 e 6h30, depende de como está a qualidade do meu sono. Então isso eu contei para vocês, eu mudei minha vida para eu dormir mais, que para mim minha saúde esse ano vai ser a minha prioridade. Até porque se eu não der prioridade para minha saúde, ninguém vai dar. Então vai continuar a gente ligando no meio do meu treino, mandando solicitação no meio da manhã, quando eu estou treinando, preparando minhas refeições. Então eu decidi que esse horário da manhã é meu, ver as crianças irem para a escola, dar um beijo na minha mulher de manhã e ponto final. Isso para mim é inegociável. E aí um dia eu estava numa reunião com o Renato, ele não tinha comido, e aí eu falei para ele, não, relaxa, vou te ensinar a treinar assim. E aí eu apresentei para ele uma metodologia que eu desenvolvi às custas da minha experiência em relação a esse tema, e que tinha a ver com o Renato, que a gente tem um porte físico semelhante. O Renato tem a mesma massa muscular que eu, se não tiver um pouquinho mais. O Júlio tem muito mais. E aí, acontece que ele gostou, O fato de você treinar de estômago vazio, mas com energia, realmente ele dá mais disposição. Você tem mais liberação de catecolamina, você se sente melhor durante o dia. E eu acho que isso que o Renato também gostou. Como ele trabalha depois com atividades mentais que demandam bastante, então
é empresa, é a questão da programação que ele faz para fazer os vídeos do YouTube dele para vocês. Ele sentiu bem essa disposição mental que dá você treinar cedo. E aí, né, ou treinar em jejum, vai. E aí ele está aplicando essa ideia nele. Vamos ver, se for para ele ficar bem, né? A gente faz a monitorização do que é a função bioquímica dele a cada 2 meses mais ou menos. E se houver vantagem, a gente vai manter nessa linha, né? Porque eu, ele, o Júlio, tudo nós temos mais de 40 anos, né, querido? Então não dá para fazer as coisas mais de orelhada. A sorte já não é uma coisa, já não é uma constante. A sorte, na verdade, ela é uma tentativa e erro. Sabe o que é legal dessa bike, que eu sinto falta em São Paulo? É que ela tem essa coisa de mão. Como eu vou treinar dorsal depois da bike aqui, então eu já dou uma aquecida na dorsal usando só a manopla. Ai. A única coisa é que a airbike ela é grandalhona, né? Se eu botar na sala dourada e branca da Roberta, ela vai enfiar essa bike no meu rabo. Sem pintar. Então a gente tem que saber nossos limites, né? As pessoas nos amam, mas... né? Então eu falo um pouquinho, dou uma aquecida no dorsal. Vamos ver. O que mais?